Você já ouviu dizer que muitas celebridades fizeram pacto com o diabo? Você já ouviu dizer que jovens têm feito pacto com o diabo? Isso tem sido uma realidade nos dias de hoje. Pacto com Lúcifer. Eu estava pesquisando na internet sobre isso para ver alguma coisa e a primeira página que aparece no Google, quando você coloca esse tipo de assunto, é ensinando como você fazer um ritual para o diabo. Dedicar a sua alma ao diabo. Agora, a pergunta que eu quero lançar aqui hoje é a seguinte: se uma pessoa que fez um pacto com o diabo se arrependeu, Deus tem poder para libertar? Será que uma pessoa que fez pacto com o diabo e dedicou a vida de uma outra pessoa, Satanás tem como atingir essa outra pessoa? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Agora são 2 horas e 2 minutos. Estamos ao vivo, direto aqui da Rede Novo Tempo em Jacareí, chegando até você onde quer que esteja. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está acompanhando a programação da TV Novo Tempo aí espalhada por todo o nosso país. Ou quem sabe você que está acessando novotempo.com e assistindo ao vivo a programação pela internet. Você que está, quem sabe, em outros lugares do mundo, como Portugal, Estados Unidos, na África, Angola, Moçambique, vocês que estão aí ligadinhos com a gente, obrigado. Se vocês tiverem condições, participe, mandem as suas perguntas. Você pode mandar através do nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, ou então um torpedo SMS através do telefone. Você manda para 12 9156 6972, ele chega aqui na hora pra gente e a sua pergunta pode entrar na Mira da Verdade, tá bom? Vamos começar o nosso programa cumprimentando o meu amigo professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Como é que passou de terça pra cá? Que nós encontramos aí na terça-noite, não é? Sim, foi muito bom, batemos um papinho, lanchamos juntos, né? E hoje, Tito, tive uns momentos assim também agradáveis, porque tive a oportunidade de, através do blog, do programa, desmistificar algo sobre o adventismo, né? Opa! Tem alguns desinformados que dizem por aí que os adventistas ensinam que quem observa o domingo hoje tem a marca da besta. Isso não é verdade, nosso ensinamento é outro. E eu escrevi um artigo sobre isso e está lá no blog para quem quiser acompanhar. Ok, professor. Bom, a gente começou aqui o programa falando sobre um assunto que tem se intensificado. Pactos diabólicos. E principalmente nesse horário, eu imagino que nós temos aí jovens, adolescentes que estão acompanhando o programa e que já viram na internet alguma coisa sobre isso. E olha, o inimigo parece que ele atenta, ele parece que faz questão de explicitar aquilo que ele quer ali para as pessoas e como se aquilo fosse algo interessante na vida. Professor Leandro Quadros, essa tem sido uma realidade hoje. Sim. A gente tem ouvido falar isso no passado, era uma coisa remota se falar em pacto com o diabo. Mas hoje não. Hoje a gente vê os jovens andando todos de preto. A gente não sabe o que aconteceu, mas muitos se dizem fazer pactos com o inimigo, com o diabo. E acham que aquilo parece ser legal. Acham que aquilo ali pode ter alguma importância, pode trazer alguma coisa. Outros sabemos que já fizeram pactos em busca de dinheiro. Na internet tem uma série de assuntos falando sobre isso. Pessoas, artistas que fizeram pactos e depois se arrependeram. Artistas que no pacto dizia que a sua alma teria que ser entregue através de um suicídio. Professor, a pergunta que eu faço a esse respeito é a seguinte: quando um indivíduo que faz pacto com o diabo vende a alma de uma outra pessoa sem que ela saiba, o inimigo
pode ter o poder sobre esta vida, professor? Vamos lá, meu amigo, é uma pergunta muito importante. Eu queria antes dar uma recomendação, especialmente para os jovens que às vezes têm uma certa curiosidade com esse tipo de coisa. Não brinque com isso. É claro que o diabo nem sempre, né, vai aparecer para todas as pessoas. Por exemplo, um ateu que não acredita nele, ele não faz questão de aparecer para ele, mesmo que ele faça um pacto, porque o ateu já está para o lado dele, né? Está longe de Deus, então ele já queria ele já conseguiu o que ele queria. Mas não brinque, jovem, com esse tipo de coisa. Eu mantive contato há um tempo atrás, né, uns 10 anos atrás, com uma pessoa que fez um pacto com o diabo e para se libertar não foi brincadeira, sofreu consequências. E para aqueles que acham que há alguma vantagem em fazer um pacto com o inimigo para ganhar dinheiro, fama ou alguma outra coisa, eu relembro Apocalipse 20, verso 10, que aqui mostra qual será o destino do diabo e, consequentemente, daqueles que se apegam a ele. Aqui diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Ou seja, esse é o destino do inimigo de Deus, que não quis se arrepender. Esse é o destino daqueles que se apegarem a ele. Agora, uma pessoa, ela pode ser atingida. Por exemplo, um indivíduo faz um pacto com o diabo desde que o diabo prejudique aquela outra pessoa para ele. Existe isso? Será que essa pessoa pode realmente ser afetada, sendo que ela não fez o pacto com o inimigo? Há um texto aqui, em 1 João capítulo 5, verso 18, que diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Esse texto afirma que quando nós nascemos de Deus, o que é nascer de Deus? É ser transformado pelo Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e aceitamos ser transformados pelo Espírito Santo, esse texto diz que o maligno não nos toca. Isso significa que se alguém fizer um pacto com o inimigo para prejudicar alguém que segue a Cristo, essa pessoa vai perder o seu tempo, porque nada vai acontecer. Agora, é claro que pessoas que estão totalmente afastadas de Deus e que se encontram numa condição espiritual de grande declínio, essas pessoas estão desprotegidas e com certeza serão afetadas de alguma maneira. Então nós precisamos ter em mente que não podemos brincar com esse tipo de coisa. Nós precisamos, queridos jovens, que muitas vezes alguns têm curiosidade, tenham curiosidade, queridos jovens, pelas coisas de Deus. Procure compreender o plano de salvação. Procure compreender de que maneira Cristo, sendo Deus, veio a este mundo para morrer pelos pecados da humanidade. Procure compreender o quanto Deus ama o ser humano a ponto de lhe dar várias oportunidades para ter uma vida melhor. Esse deve ser o nosso assunto de pesquisa. Essa deve ser a nossa curiosidade. E não nos metermos em coisas com as quais iremos nos arrepender amargamente depois. Deus pode libertar? Claro que pode. E Ele liberta, né? Você lê Marcos capítulo 5, por exemplo, e Mateus capítulo 8, e você vê ali Cristo libertando pessoas, inclusive de possessão demoníaca, né? Deus tem poder para isso. Mas não brinquemos com as forças do mal, né, para não corrermos sérios riscos em nossa vida. Agora, professor, você disse aí para os jovens não serem curiosos a ponto de mexer com esse tipo de coisa, mas existem muitos adolescentes, existem muitos jovens que por brincadeira acabam utilizando dessas coisas. Por exemplo, uma roda com um copo, fazendo aquele copo andar. Exatamente. Aquilo ali é alguma coisa demoníaca ou não é? E se brincar com esse tipo de coisa pode ter alguma influência satânica na vida da pessoa? É importante a gente falar isso. Muito importante. Porque pessoas, adolescentes, jovenzinhos, que às vezes não têm a experiência, a malícia das coisas, se deixam levar por esses caminhos, e o inimigo de Deus se aproveita com esse tipo de coisa. Qual é o perigo disso, professor? Tu veja bem, Tito, os parapsicólogos tentam dar uma explicação natural para aquele fenômeno, né, em que uma caneta começa a escrever sozinha,
quando uma roda de jovens ou de adolescentes ou pessoas se reúnem ali para fazer esse tipo de ritual, ou quando o copo se mexe e tudo mais. A parapsicologia tenta explicar isso, mas isso não tem explicação com as leis da física. Né? Por mais que se tente, isso é sim uma manifestação sobrenatural. Né? Eu, por exemplo, na minha adolescência, eu nunca participei disso, mas os meus colegas que eu fizeram, e eu estava na escola naquele dia, né? O que aconteceu? Ali, o espírito que agiu por meio daquele copo ali, ele comunicou através de algumas letras que ele juntou ali, que eles colocaram umas letras de alfabeto, ele comunicou quem queria morrer dali tanto tempo, e morreu mesmo. Né? Então não pode se brincar com essas coisas. O que diz aqui 1 João 5,8? Diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então veja bem, amigo Tito, o diabo, ele anda ao redor do ser humano tentando aproveitar oportunidades para devorar o ser humano, assim como um leão faz. Né? Então não se deve brincar nem mesmo com esse tipo de coisa, por mais inofensiva que possa ser. Isso trará sim, sérias consequências para o indivíduo que se envolver com isso. Muito bem, professor. Ainda com o nosso tempinho que nós temos aqui, algumas perguntas pelo nosso blog já estão chegando, e uma delas que mandou foi o Cícero Cardoso, e ele tem uma dúvida para 1 Coríntios 5, dos versos de 1 a 13, onde fala ali, onde Paulo fala que devemos entregar o irmão a Satanás. E ele pergunta também, o que significa a destruição da carne para que o espírito seja salvo? Que tipo de relação tem uma coisa com a outra ali, professor? E nesse texto, o que Paulo está querendo dizer, entregar o irmão a Satanás? Boa essa pergunta. Aqui diz o seguinte, no versinho 1, Paulo afirma o seguinte, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Veja, havia um indivíduo na igreja de Corinto que ficou com a madrasta dele. E aí o apóstolo Paulo começa a dar algumas orientações para a igreja lidar com esse indivíduo. E você percebe aqui no versículo 3, né, que Paulo afirma assim, olha, mesmo não estando presente, eu já tenho o meu parecer sobre esse indivíduo. Que ele, em nome do Senhor Jesus, ó, vocês se reúnam, e o verso 5 diz assim, que ele seja entregue a Satanás. Ou seja, isso aí é uma linguagem que Paulo utiliza para descrever a remoção do indivíduo da igreja. Né? Quando o indivíduo é removido da igreja, ele automaticamente já está no reino de Satanás. Né? Porque 1 João 5,19 afirma que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Então, se nós não estamos no reino de Cristo, automaticamente vamos para o reino do inimigo. Né? Então, entregar alguém para Satanás é uma linguagem de Paulo para descrever a remoção desse indivíduo imoral daquela igreja. E no texto, quando afirma que vai ser destruída a carne para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, a destruição da carne se refere ao sofrimento físico e emocional, com certeza também, que Satanás vai impor a essa pessoa que se afastou dos caminhos de Deus. E ali diz que, por consequência disso, o espírito é salvo no dia do Senhor. Aqui o termo espírito não se refere a uma entidade imaterial fora do corpo, mas de acordo com Filipenses 3, 20 e 21, isso aqui se refere ao nosso corpo glorificado. A Bíblia usa também o termo espírito para se referir assim. Então, relendo 1 Coríntios 5,5, Paulo está falando o seguinte, removam esse indivíduo da igreja, entregando a Satanás como consequência, para que ao ele ter um sofrimento físico em consequência do seu erro, ele possa se arrepender e ser salvo quando Cristo voltar. Então, é sobre isso que o texto está falando. Muito bem, professor. Nós temos que ir para um intervalo, mas antes de nós irmos para o intervalo, eu quero colocar mais uma aqui no ar. A questão é a seguinte, mais uma na mira. O diabo sabe o que o ser humano pensa? Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, porque agora nós temos que ir para um intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já.
meu nome é Samuel. Convido você para assistir o programa Caixa de Música de segunda a quinta às 6h30 da tarde. Estamos de volta e eu começo dizendo para você como você faz para participar do nosso programa. Como eu sempre falo, afinal de contas, é você quem faz o programa. São as suas perguntas, são os seus questionamentos que nós colocamos na mira da verdade e são respondidas de acordo com a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Portanto, para você participar do programa, basta você mandar um torpedo SMS para 12-9156-6972, você manda a sua pergunta e ela chega aqui na hora. Opa, já está chegando perguntinha aqui. Mande a sua pergunta, o seu questionamento, que ela chega na hora aqui para mim. Ou, se você preferir, acesse o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver lá, do lado direito, que o programa está no ar e você pode fazer a sua dúvida ali, escrever a sua dúvida ali e mandar para a gente, que ela chega aqui na hora. Se você quiser, nós temos também como receber a sua pergunta, e ela vai chegar aqui também, através do telefone. Basta ligar para 0 operadora 12 21 27 3121. Então, estas são as formas de você participar. Além do mais, você pode nos seguir através do Twitter. Nosso Twitter é @naMiraDaVerdade. Você pode mandar a sua pergunta pelo Twitter, você pode acompanhar os bastidores do programa, você pode acompanhar aí o que acontece no decorrer do programa, porque já já eu coloco ela no ar aqui em vídeo e você vai poder nos assistir aqui direto dos bastidores aqui, nos intervalos que acontecem, enfim. Então siga a gente através do Twitter e você vai conhecer tudo o que acontece no programa Na Mira da Verdade, tá bom? Professor Leandro Quadros, vamos, meu amigo, me diga uma coisa. O diabo, ele pode ouvir os nossos pensamentos, professor? O diabo sabe o que a gente está pensando? O diabo sabe quais são as fraquezas que nós temos? E quando a gente está em tentação, de repente em pensamento, ele sabe o que está acontecendo com a gente, professor? Veja bem, o inimigo, ele sabe quais são as nossas fraquezas, porque ele é um estudioso da natureza humana já há alguns milênios, né? Agora, tem um detalhe. Ele não pode saber o que nós pensamos, de acordo com 2 textos bíblicos que eu vou mostrar. O primeiro se encontra aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 39, que diz assim: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Salomão, ao fazer uma oração a Deus, ele menciona aqui, por inspiração do Espírito Santo, que só Deus conhece o que está no coração, o que está na mente do ser humano, né? E quando você vai também para o Salmo 44, versículo 21, aqui é um texto também interessante que afirma assim: porventura não o teria atinado Deus, ele que conhece os segredos dos corações? Então apenas Deus sabe o que nós pensamos. Isso é uma boa notícia. Agora, outra boa notícia é que Deus, ele providenciou uma armadura para que nós, soldados de Cristo, pudéssemos ser vitoriosos nesta batalha que há entre o bem e o mal. Você quer saber qual é essa armadura? Então você leia Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. Ali estão as peças da armadura de Deus, a armadura espiritual, que você precisa utilizar para você garantir a sua vitória sobre o mal. Agora, se tratando de tentação, professor, de certa forma o inimigo não consegue saber o momento que você vai ser tentado, e isso não dá a entender de que parece que ele lê os nossos pensamentos, professor? Na verdade, Tito, como o inimigo é um estudioso da natureza humana, apesar de ele não saber o que pensamos, ele pode, através de um gesto nosso, através de um olhar, através de uma expressão facial nossa, ele pode tentar imaginar o que está na mente do indivíduo.
e trabalhar as suas tentações para adaptar. E pelas fraquezas do ser humano, ele pode realmente tentar naquilo que ele já sabe que o indivíduo é fraco, é isso? Exatamente. O inimigo de Deus, ele trabalha de forma organizada. Só que ele também é covarde, né? Ele sempre vai atingir o ser humano nos seus pontos fracos. Agora, a Bíblia tem uma mensagem para nós a respeito disso. Porque parece que é impossível nós vencermos um inimigo com esse poder, sendo nós pessoas tão fracas. Mas tem como. Olha o que diz aqui, ó. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Então, o segredo é esse. Nos aproximarmos de Deus, não é? Nos sujeitarmos a Ele, resistirmos às tentações do inimigo e Cristo vai mandá-lo para longe da nossa vida. Muito bem, professor. Agora, isso aqui quero ver que você vai responder. Simpatia e benzimento não é pecado, né, professor? Opa! O que quer dizer isso aí? Negócio de simpatia, benzimento. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Isso daí é benéfico para o ser humano? Ou, de fato, isso daí não é certo perante Deus, professor? Quando uma pessoa, uma criança é benzida ou tem uma simpatia lá, faz isso daqui que vai acontecer. Como é que fica isso aí, professor? Veja bem, Deus, ele não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Né? Eu, por exemplo, na minha infância, por algumas vezes eu fui benzido pelos meus pais. Eles não sabiam o que era isso à luz da Bíblia. Graças a Deus, aprendemos e hoje nós não adotamos mais essa prática. Agora, tem dois fatores que nos levam a crer, obviamente, que benzimentos e simpatias não vêm de Deus. Primeiro, quando você lê Mateus, capítulo 6, você percebe qual foi o método que Cristo utilizou, assim, de que maneira Cristo nos ensinou a conseguirmos as coisas, né? Então, Mateus capítulo 6, a partir do verso 5 diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. E aí, depois que ele menciona a oração do Pai Nosso, né, depois que ele dá essas dicas de como orar, do verso 9 ao verso 15, ele menciona a oração do Pai Nosso. Então, Cristo nunca ensinou ninguém a praticar benzimentos ou fazer simpatias. Cristo incentiva o indivíduo a orar, pedir as coisas a Deus em oração. E tem um outro texto, que esse aqui, lógico, não fala diretamente disso, mas fala indiretamente, que mostra uma série de práticas que Deus proíbe. Essas práticas estão em Deuteronômio 18, 10 a 14. Eu vou ler para você. Não se achará entre ti o que não se deve achar entre nós. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. E agora o porquê, verso 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Ou seja, qualquer prática espiritualista que envolva mediunidade, benzimento, simpatia, cartomancia, numerologia e tudo mais, biblicamente é abominação a Deus, porque isso procede do diabo. Agora, professor, com relação ao perdão, olha só o SMS que eu recebi aqui agora. Meu nome é Márcia, sou de Fortaleza e quando eu era mais nova, eu fiz uma simpatia para fazer o meu namorado, que hoje é meu, se afastar de uma que dava em cima dele. Hoje sou evangélica e não pedi perdão por isso. Será que Deus já me perdoou por isso, professor? Essa é a questão, como é que fica se de repente, na ignorância eu fiz uma simpatia, na ignorância eu fiz algum tipo de pacto, na ignorância eu fiz alguma numerologia, eu fiz alguma coisa de cartomancia e agora conheci a verdade, mas não pedi perdão no meu passado. Qual é o nome dela mesmo, Tito? O nome dela é Márcia, professor. Márcia. De Fortaleza. Veja bem, Márcia, eu vou recomendar que você leia, segundo Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 13. Mas eu vou ler um versinho para você que vai te dar essa resposta.
Aqui diz o seguinte, vou ler o verso 6 primeiro. Aqui mostra o que o rei Manassés fez. Segundo Crônicas 33:6. Queimou seus filhos como oferta no vale dos filhos de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Veja, Manassés fez tudo isso. Só que quando Manassés se arrependeu, olha o que aconteceu. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, minha amiga, se Deus perdoou Manassés, que praticava necromancia, feitiçaria, era agoureiro, fazia adivinhação, consultava necromantes e sacrificou os próprios filhos a deuses pagãos, com certeza, se você se arrependeu, Deus perdoa assim você. Não tenha dúvida alguma. Muito bem, professor. Uma outra questão é a seguinte. Com relação à maçonaria, são perguntas que chegam pra gente aqui agora. A gente está falando, quem mandou essa pergunta foi a Graça Pedroso, ela é de Belém. Acho que deve ser do bairro de Belém, aqui no estado de São Paulo. Ela diz o seguinte: a maçonaria faz algum tipo de pacto com o diabo? Porque sou uma mãe aflita que tem um filho que deixou a igreja para viver só para essa coisa do bem, como ele mesmo disse. Existe alguma coisa que dá para a gente saber se existe algum tipo de pacto na prática da maçonaria, professor, ou não? Você quer ver uma coisa, Tito? Essa é uma pergunta importantíssima. Eu já escrevi um breve artigo, né, sobre esse assunto, breve mesmo, que está no blog, né? Se alguém quiser acessar, né, é novotempo.com/na mira da verdade. Você digita lá maçonaria no campo de busca e você encontra o artigo. Mas eu vou te dar umas palavrinhas para você, mamãe. Não há evidências plausíveis, né, e eu desconheço porque eu já mantive contatos com maçons para dar-lhes aconselhamento espiritual, né? Eu nunca vi falar de um maçom que fizesse pacto com o diabo, né? Se existir, pode existir. Não só o maçom, mas como pessoas de outro tipo de filosofia religiosa, né? Mas não há evidência disso, que o maçom faz pacto com o diabo. Na verdade, o maçom crê em Deus. E o maçom chama Deus de Gadu, grande arquiteto do universo. Só que apesar de o seu filho não estar diretamente fazendo um pacto com o diabo, é importante você avisá-lo que Deus não aprova a maçonaria. Apesar de Deus amar os maçons e querer com certeza que eles se preparem para a volta de Cristo, há alguns pontos fundamentais da maçonaria que contradizem a Bíblia. Então não há como ser maçom e cristão ao mesmo tempo, mesmo que alguns tentem. E vou dizer o porquê. Por exemplo, para a maçonaria, a Bíblia é apenas um símbolo da vontade de Deus. Não seria necessariamente a vontade de Deus. Só que Jesus falou diferente. Cristo falou em João 17:17 o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então isso está em contradição com a maçonaria. A maçonaria, por exemplo, não ensina a doutrina do juízo. E a Bíblia menciona em Romanos 14:2 que cada um dará contas de si mesmo a Deus. A maçonaria crê na imortalidade natural da alma. A Bíblia ensina que a pessoa só terá consciência depois da morte quando for ressuscitada por Cristo. Então, esses são alguns pontos que nos mostram que, por mais sinceros que sejam os maçons, a filosofia deles por trás, nos bastidores, não se harmoniza com a Bíblia. Acesse esse artigo, dê para o seu filho ler, com certeza Deus poderá tocar no coração dele. Muito bem, professor. Bom, nós temos que ir para um intervalo, mais um intervalinho, mas é rapidinho. Não sai daí não, o assunto tá bom, mas tem muita coisa ainda para a gente aprender, tá bom? A gente volta já já.